Olá, tudo bem? Como vão? Turma da Educação de Jovens e Adultos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Suzana Farias e hoje nós vamos falar sobre fração. Muito bem. Para tudo que fazemos na vida necessitamos de conhecimento matemático. Que a gente goste da matemática ou não, ela é importante para o dia a dia. Mas a gente não pode falar sobre fração sem antes lembrar um pouquinho das nossas contas de somar, subtrair, dividir e multiplicar. Porque, afinal de contas, fração são divisões de um todo. Então, vamos começar um pouquinho sobre essa aritmética e a gente vai resgatar um pouquinho só das 4 operações. Vamos lá? Nossa aula, aritmética, resgatando e a fração. A aritmética. Primeiro a gente vai entender o que é aritmética. A aritmética é a parte da matemática que estuda as operações numéricas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e etc. Nesse problema aqui que a gente colocou de início, nós vamos lembrar sobre a adição e a subtração, que uma é contrária à outra. Enquanto a adição a gente aumenta, a gente coloca mais, na subtração a gente diminui. Então, vamos ler esse probleminha e vamos tentar resolver da melhor forma possível. Ana foi ao supermercado e comprou os seguintes itens: 1 quilo de feijão por R$5, 1 quilo de arroz por R$4, vários itens de higiene pessoal e limpeza, que ao todo deu R$58, carne, verduras, frutas e temperos, que ao todo somou R$75. Sabendo que Ana foi ao supermercado levando R$250 com ela, vamos ver se esse dinheiro deu para ela comprar todas essas coisas. Então, de início, como Ana comprou feijão, arroz, carne, verdura, tempero e itens de higiene pessoal, nós sabemos que essa conta é uma conta de somar. Logo, tem um sinalzinho da cruz, o sinal da soma. E aí a gente abre aquela questão que eu falei para vocês lá no início das nossas aulas de matemática, quando a gente disse que, dependendo do local onde o número está, ele muda de valor. Então, a gente montou aqui o quadro valor de lugar com unidade, dezena e centena. Vamos colocar logo os itens, os valores dos itens que Ana comprou lá no supermercado. Então, 5 mais 4 mais 58. Observe que o 8 ficou na casa da unidade e o 5 na casa da dezena, porque é 58. E mais R$75, que foram os itens que ela comprou de carne, verdura, temperos e algumas frutas. Quando nós somamos todos esses valores, vamos começar somando pela unidade. Então, a unidade, 5, 4, 8, 5. Essa continha aí dá 22. Eu coloquei o 2 do 22 na unidade, e o 20, que representa 2 dezenas, lá na casa da dezena. Então, observe que 22, o 2 na casa da dezena e outro 2 na casa da unidade. Somando agora 2 mais 5 e mais 7, nós vamos encontrar o valor de R$14. De 14, na verdade, mas como é dezena, no caso deu 140. Então, o 1 vai para a casa da centena e o 4 na casa da dezena. Somando tudo, as compras que Ana fez, ao todo deram R$142. Como a gente falou, Ana tinha R$250. Obviamente, você já fez esse cálculo mentalmente. Claro que o dinheiro dá para Ana comprar essas coisas. Mas e aí? Depois que Ana foi ao caixa e pagou, quanto ainda restou para Ana? Vamos fazer agora uma conta de subtração. Ana tinha R$250, gastou 142. Como vai ficar essa conta?
Sabendo que Ana tinha 250, nós armamos agora um quadro valor de lugar com centena, dezena e unidade para saber quanto restou para Ana. 250 menos 142, a conta é feita da seguinte forma. Eu não posso tirar 2 do numeral 0. Então, o que é que eu faço? Eu pego uma unidade da casa da dezena e acrescento junto ao 0. Dessa forma. Se eu tiro uma dezena de 50, ou seja, uma dezena de 5 dezenas, eu vou ficar apenas com 4 dezenas. Então, eu tiro uma dezena do 5 e coloco aqui do lado do 0. Que vai agora ficar 10 menos 2, 8. A dezena que eu tirei daqui, para juntar com o 0, para fazer a conta 10 menos 2, se eu tirei um daqui, restou agora 4. Então, 4 menos 4, 0. E 2 menos 1, 1. Então, restou para a Ana, ela ainda levou para casa, R$ 108. Essa é a nossa conta de adição e subtração. Ana ficou ainda com 108. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão. Lembra que estamos revisando esse assunto. Na multiplicação e divisão, a gente tem a seguinte questão. Numa pequena granja são produzidos 120 ovos por dia. Para guardar esses ovos estão disponíveis apenas 8 caixas. Nessa granja, 120 ovos precisam ser guardados, mas só tem 8 caixas para guardar esses ovos. A pergunta é, quantos ovos caberão dentro de cada caixa? Como a gente pode fazer essa conta? Se eu tenho 120, então eu coloco ali 120. Dividido por 8 caixas. 8. Essa conta você tem que prestar bastante atenção. Porque na conta de divisão nós usamos todas as outras operações. Nós usamos subtração e multiplicação nela. Porque lembra que a multiplicação é o inverso da divisão. Enquanto a divisão eu divido um objeto em muitas partes, a multiplicação eu multiplico ele em muitas partes. Então, eu pego 120 para dividir por 8. Primeira coisa que eu faço é diminuir esse número para poder dividir. Então, eu vou separar o numeral 12. Então, agora eu tenho 12 dividido por 8, que vai dar 1. 1 vezes 8, vezes, aí já entrou a conta de vezes. 1 vezes 8 vai dar 8. 12 menos 8, 4. Mas e o 0 que ficou lá? Esse 0, eu junto ele, coloco ele juntinho agora do numeral 4, porque ele precisa agora também ser dividido por 8. Então, eu pego o 0, desço para junto do 4. Então, agora eu tenho 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 vai dar 5. Mais uma vez, eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 8, que vai dar 40. 40 menos 40, 0. Então, se a conta deu 0, isso quer dizer que essa multiplicação, essa divisão foi uma divisão exata. Então, restou o numeral 0. Mas aí, será mesmo que 120 ovos dividido para 8 caixas vão caber nele, de fato, 15 ovos? Aí a gente faz agora a conta que é contrária à divisão, que é a multiplicação, né? É a inversa. Então, a gente vai colocar o sinal de multiplicação, que são os ovos ali. Então, agora eu vou descer o numeral 8 e vou multiplicar agora 8 vezes 15. Eu apenas só troquei o lado dos numerais. Então, se no resultado desses 8 vezes 15 der 120, então a conta está exata. Nós tiramos a prova dessa conta. Então, a conta será de multiplicação. 5 vezes 8 vai dar
40. 4 vai para a casa da dezena e o 0 fica na unidade. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então, essa conta está exata. De fato, nessa granja terão nesse dia 8 caixas. E dentro de cada caixa vão caber 15 ovos, ok? Então, 120 dividido por 8 igual a 15. Pronto. Chegando nessa conta de divisão, o próximo assunto que nos remete à divisão é exatamente fração, que é o tema principal dessa aula. Fração é um todo dividido em partes. Mas como a gente pode representar essas partes? Vamos lá. Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão e também um número racional. Observe essas duas frações. A azul, o círculo azul está dividido ao meio. Isso quer dizer que é 1/2. Veja como é representado. 1 sobre 2. Na figura vermelha, esse mesmo círculo está dividido em 4 partes. Então, é 1/4. Agora nós temos esse círculo azul. Ele já está dividido em 4 partes. Como eu posso representar isso em numeral? Será 1 sobre 4. O próximo continua, que é um círculo vermelho, continua dividido em 4 partes. Mas e se eu passar uma reta e dividir ele mais uma vez? Veja, é só contar em quantas partes agora eu dividi o círculo vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 sobre 6. Mas se eu dividir ele mais uma vez? 1 sobre 8. Então, 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe agora essa mesma fração sendo representada através desses objetos. Então, aqui eu tenho o primeiro círculo, que é 1 inteiro. Então, um círculo inteiro representado pelo numeral 1. 1 inteiro. Já nessa outra figura, eu dividi esse 1 inteiro em 2 partes. Então, 1 sobre 2. 2 peças. No meio. Dividi em meio. Então, 1/2. Agora, eu posso dividir esse mesmo círculo em 3 partes. 1, 2, 3. Então, 1/3. Mais uma aqui. Vamos ver essa aqui. Essa aqui, eu dividi o mesmo círculo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1/5. 1 dividido em 5. As frações são representadas dessa forma. 1 inteiro dividido por 5 partes. Nessa outra aqui, nós temos a figura dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Nessa outra, dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim por diante. Essa dividida em 9, essa dividida em 10. Então, fração equivale a dizer que é um todo dividido em partes. É como se você comprasse uma pizza e tivesse que agora dividir a pizza entre 4 pessoas. Então, seria 1/4. Se por um acaso você comprou a pizza e dividiu ela em 8 fatias, e alguém perguntar, você comeu quantas fatias dessa pizza? Você pode dizer, se você comeu uma fatia, você pode dizer, eu comi uma fatia. Mas se você quiser representar essa pizza dividida em 8 partes, com uma parte que você comeu, e quiser representar ela em fração, você vai dizer que comeu 1/8 da pizza. Então, veja que
A divisão de uma parte em várias partes a gente chama de fração. Então, compreendemos que quando falamos meio quilo de trigo, um quarto de xícara de açúcar, quando a gente precisa fazer um ingrediente, misturar ingredientes para fazer alguma comida, nós estamos falando de fração. Então, a gente percebe que ao nosso redor, a nossa vida está repleta de números e repleta de matemática. Então, compreendemos o valor da matemática quando percebemos que fazemos uso dela todos os dias. Continue observando ao seu redor, é o nosso desafio, e observe no nosso dia a dia o que mais representa a fração nas nossas vidas. E não esqueça a frase, como eu sempre termino nossas aulas, da frase do nosso querido Paulo Freire, este ano comemorando o centenário, né, do seu nascimento. Então, quando ele diz que ninguém educa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, mediatizamos o mundo da matemática para que eu e você aprendamos cada dia mais. Obrigada e até a próxima.